Bom dia. Pessoal ao fundo está me ouvindo bem? Tá? Como nosso irmão disse, hoje a nossa preleção, nossa apresentação, na verdade, é sobre a fé que transporta montanhas. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante para todos nós, que aqui estamos presentes, compreender o que realmente nos move, o que realmente nos dá essa característica que nós chamamos de fé. Se nós pensarmos que a fé, como uma imagem, pode significar uma estrela numa noite escura, apontando um rumo para nós a seguiremos. Se nós pensarmos que a fé é a alma da vida, porque sem fé a nossa vida perderia o significado, ela não nos daria, ao menos, a confiança de que estamos e temos a condição de evoluirmos. Nós vamos entender que a fé, ela é muito importante dentro do contexto humano, porque a contribuição dela vai fortalecer as nossas conquistas, as conquistas inclusive da nossa sociedade. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando o que é que nos move para encontrarmos respostas que nós nos fazemos todos os dias. Por que eu me questiono tanto? Por que eu me julgo tanto? Por que eu procuro algo que eu sinto que está ao meu entorno, está ao meu redor, mas eu não consigo sentir profundamente, eu não consigo agarrar com as minhas mãos ou com os meus sentidos. Porque a fé e a vida, meus irmãos, minhas irmãs, são para nós partes integrantes de uma equação do nosso progresso. Nós só conseguimos progredir espiritualmente através da fé. Vamos pegar o nosso querido Allan Kardec. Quando ele se alicerçou na fé raciocinada, quando ele se questionou e quando ele começou a desenvolver um método para questionar com insistência os imortais, os espíritos que ali estavam, ele nos trouxe a revelação espírita, a doutrina espírita. Se Kardec não estivesse alicerçado na sua fé, a doutrina espírita, a revelação espírita não existiria. Portanto, a fé determina para nós o contexto de que nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos buscar em nós mesmos algo que nos permita compreender aquilo que nós sequer podemos imaginar que existe. Se nós pensarmos que todas as religiões têm seus artigos de fé. A religião católica, a doutrina espírita, qualquer religião tem os seus artigos de fé. Artigos de fé é aquilo que se estabelece e que você deve acreditar cegamente, que você não deve questionar, que você deve introspectar para você, trazer para o seu interior como um dogma. Você apenas segue, você não questiona. Essa fé que nós vamos falar hoje, ela pode ser cega ou raciocinada. A fé, quando ela é cega, ela não examina nada, não questiona nada, aceita tudo sem nenhum controle. Apenas abaixa a cabeça, dobra os joelhos e aceita. Aceita o falso e aceita o verdadeiro, da mesma forma. A fé, quando ela é cega, ela não sabe distinguir o que é certo e o que é errado, a mentira da verdade. Os imortais nos disseram
que os Espíritos sempre terão respostas para nós. Em qualquer fé, em qualquer doutrina, em qualquer religião, eles estarão presentes e terão respostas para nós. Cabe a nós analisarmos essas respostas. Porque um grande problema que nós temos na fé cega, a fé que não analisa, aquele que não questiona, é o fanatismo. O fanatismo, como a própria palavra diz, e Joana de Ângeles nos orienta, ao dizer que o fanatismo leva à loucura. O fanatismo leva à destruição do próximo. O fanatismo é filho da fé cega, a fé que não raciocina. Quando a fé se fundamenta no alicerce do erro, mais cedo ou mais tarde ela cai por terra, ela desmorona. Por isso que o Mestre Jesus nos fala que é necessário que nós tenhamos fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque com essa fé nós poderemos transportar montanhas, basta querermos. Qual é o grande problema que nós nos defrontamos? A fé que nós aprendemos desde a nossa mais tenra infância, através de inúmeros professores, mesmo no nosso lar, nossos pais, nossas mães, os nossos professores de escola, as religiões que nós frequentávamos, nos ensinaram a ter essa fé que não raciocina. Através de um simples contexto. Não duvide de Deus. É pecado. É erro questionar Deus. É erro questionar aqueles seus mensageiros. A fé, quando é raciocinada, que é quando nós começamos a despertar, ela tem a verdade por base. É a única que nos assegura o futuro como espíritos encarnados que nós somos. Porque nós estamos amadurecendo, nós estamos compreendendo o verdadeiro significado da palavra fé, quando Jesus nos fala que é necessário ter fé para receber as bênçãos do céu. O Mestre sempre fortalece a fé quando ele nos diz: ide em paz, a sua fé vos curou. Não fui eu que os curei, a tua fé te curou. A fé nos proporciona a autocura, nos afasta do milagre, nos afasta da fantasia, nos faz voltarmos para nós mesmos e nós não tememos o progresso do conhecimento. A fé precisa ser raciocinada, ela precisa ser questionada, ela precisa encontrar na escuridão a verdade que vai brilhar também na luz. A verdade sempre será a verdade, tanto na escuridão quanto na luz. E aqueles que navegam ainda em vales escuros da dúvida, da ignorância, do medo, do temor, se tiver fé, está a caminho da luz. Porque cada religião pretende estar na posse exclusiva da verdade. Mas, quando elas preconizam a fé cega, você precisa acreditar. Você não deve questionar. Você não deve desafiar o Senhor. Ele está estimulando em nós essa doutrina, essa religião, os seus representantes, a fé cega. Essa fé que vai nos fazer que nós possamos confessar a nossa impotência diante de Deus para demonstrar que nós estamos com a razão. Sois pequenos para questionar o Pai, mas Jesus nos diz que o Pai nos ama. E aquele que nos ama não se importa com questionamentos, porque o amor que nós compreendemos não é o amor que Jesus nos ensina. O amor que Jesus nos ensina é um amor baseado na fé no Pai. Pai, eu os amo. Nenhuma das minhas ovelhas que me foi confiada se perderá. Fé. Mas muitos de nós justificamos que nós não conseguimos ter fé.
que nós não somos culpados por não termos fé. Será que não conseguimos ter fé? Porque a fé, ela não é imposta. Eu não posso chegar e dizer a vocês que vocês precisam ter fé. A fé, ela tem que ser adquirida, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser desenvolvida. E para ser desenvolvida e adquirida, nós temos o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de escolhermos para onde iremos em busca dessa fé. Iremos buscar uma fé cega, fanática, ou iremos buscar uma fé que ilumina, uma fé que nos faz compreender o que estamos vivendo, uma fé que nos faz ter esperança, uma fé que nos faz nos tornarmos fortes diante das dificuldades, das doenças, das guerras, da violência. Falar das verdades espirituais fundamentais e não de uma crença particular. A doutrina espírita tem essa raiz muito forte. Ela não fala de uma crença particular, ela fala de verdades espirituais fundamentais. Não é a fé que deve procurar as pessoas. A fé não sairá procurando cada um de nós para se instalar em nossos corações. Nós precisamos buscá-la, nós temos que encontrá-la, para que ela fique em nós com sinceridade, e aí sim nós estamos preparados para dizer: eu encontrei aquilo que eu buscava, eu desenvolvi em mim a força da fé que Jesus fala. Mas essa fé, ela ainda não é plena, ela ainda não é completamente fundamentada. Ela pode estremecer em determinados momentos das nossas grandes dificuldades. Há momentos em que nós nos questionaremos sobre a nossa fé. Mas percebam que quando eu questiono sobre a minha fé, eu já a adquiri. Porque eu jamais me questionaria sobre algo que eu não tenho. E, portanto, questionar a própria fé é sinônimo de evolução. Aqueles que dizem: eu nada quero de melhor, porque eu não sei orar, eu não sei o que fazer, não sabem o que estão dizendo, não estão falando com o coração, porque o Pai nos criou iguais, da mesma luz. Nós somos semelhantes, porque cada um de nós estamos num patamar da nossa fé. Não é porque aqui estou que eu posso ter mais fé do que vocês. Eu posso ser mais fraco na minha fé do que qualquer um que aqui está. Mas é necessário que com o nosso coração nós possamos abrir os nossos ouvidos do nosso espírito. Não os ouvidos físicos, não os ouvidos orgânicos, não aquele que escuta, mas sim a sensibilidade do espírito, para compreender que por mais que nós possamos nos defrontar com grandes dificuldades, se nós tivermos fé, nós nos afastamos desse cipoal, dessas urzes, desses espinhos que nos ferem profundamente e que nós não poderemos e não teremos forças para rebater. Porque não estão originados em nós, vêm de fora para dentro. E somente a fé é que nos sustenta diante de tantas adversidades. Para algumas pessoas, a fé, de alguma forma, ela parece que está já dentro dela. Nós olhamos e dissemos: como pode ter tanta fé? Diante de tantos problemas, não blasfema, não se ofende, não reclama, apenas agradece ao Pai. E você percebe que aquele agradecimento é sincero, porque essa fé já foi adquirida, não talvez nessa vida, mas em muitas outras que a pessoa já teve, que aquele espírito encarnado já teve, e ele vai progredindo na sua própria característica de fé. Não é a primeira vez que nós ouvimos falar sobre fé.
não será a última, mas depende de nós desenvolvê-la. Depende de nós buscá-la. Depende de nós implantá-la em nossos corações. É necessário nós compreendermos o que é fé. Quando Jesus fala, a vossa fé vos salvou, Ele está dizendo que aquilo que eu movimentei em mim consegue afastar de mim as dores seculares, não as dores de agora, as dores do passado, as dores do futuro, porque essa fé traz em mim uma nova força. Compreendendo isso, nós podemos pensar assim, que a fé inabalável é a fé que pode enfrentar a razão, o questionamento, face a face, em todas as épocas da humanidade. A nossa fé, quando ela está em nós, ela não teme nada. Ela não teme se apresentar para o nosso irmão encarnado de outra religião. Ela não teme enfrentar as dificuldades. Ela não teme levar a verdade do Cristo, não a nossa. A verdade do Evangelho, crer fielmente no Mestre Jesus. Me aproximando quase ao final da nossa pequena preleção, a fé ela é divina. Ela é inspiração de Deus, acreditem. Ela vai despertar em nós todos os sentimentos que nos conduzem ao bem e à nossa regeneração. Para isso, ela é necessária que seja forte, que ela seja durável, que ela seja consistente, de forma que nenhuma dúvida possa abalá-la em nossos corações. Mas em que edifício que nós estamos construindo essa fé? Hoje nós estamos construindo essa fé no edifício da doutrina espírita. No passado construímos nos edifícios de outras religiões. A nossa fé é como um grande prédio, erguida sobre alicerces muito bem estabelecidos. A nossa fé tem que ser mais forte do que as zombarias, do que os desprezos dos incrédulos, pois eles temem aquele que tem fé. Eles não conseguem entender essa força que ainda não está neles, pois a fé que não desafia, que não enfrenta o ridículo dos homens, não é a verdadeira fé. E nós aqui estamos porque houve homens, mulheres que enfrentaram o ridículo dos homens com fé, a zombaria. Portanto, a fé sincera é dominadora e contagiosa. Nós sairemos contagiando a tudo e a todos com a fé sincera. Quero falar um pouquinho sobre Jesus para terminarmos assim com bastante carinho. Vejam que Joana de Ângeles fala sobre Jesus. Jesus, isso é Joana falando, a fim de levar até o fim os objetivos alcançados, abraçados, viveu a fé em Deus. Jesus, para levar aqueles objetivos que ele tinha se comprometido com o Pai, ele viveu a fé em Deus. E no futuro feliz, sem nunca duvidar, permaneceu fiel, sem cansaço, em todos os momentos. A fé é a alma da caridade que não prescinde da confiança no Pai. Jesus estava nos ensinando sobre como é ter fé. Essência de todas as virtudes, a fé é a vida, a manifestar-se nas mais diversas situações, oferecendo os braços e força para todos aqueles que buscam os horizontes infinitos da imortalidade. Espíritos que somos. O futuro pertence ao espírito, não pertence ao corpo. E o espírito que tem fé avança mais rápido, porque essa fé transporta a montanha, que somos nós mesmos, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos desesperos,
as nossas depressões, as nossas ansiedades. São as montanhas que estão nos tornando pesados e nos impedindo de subir aos céus. A fé nos permite a conquista do reino dos céus, porque o reino dos céus não se conquista sem esforço. O reino dos céus nos exige transportarmos montanhas, mover montanhas, porque ele só é conquistado de assalto, através de esforço. E o primeiro esforço é sobre nós mesmos. Quando temos fé em nós, naquilo que já estamos conquistando, naquilo que já conquistamos, no nosso olhar ao nosso entorno e compreender que haverá sim pranto e ranger de dentes, mas o Mestre nos garante que há muitas moradas na casa do Pai e que Ele se ia para nos preparar essas moradas, para levarmos-nos quando não tivermos mais montanhas para transportar. Isso é a fé que não é cega, a fé que é raciocinada, a fé que é analítica, a fé que nos demonstra que nós somos capazes de amar, como o Mestre nos ensina no seu Evangelho de amor. Muita paz a todos, até uma próxima oportunidade. Gratidão pela fé de enfrentarem esse frio que aqui está e compreender que esse pequeno esforço, embora pareça ser